O que eu vou te falar agora pode mudar o rumo do seu diabetes para melhor. Nesse vídeo, eu vou te explicar uma dica de ouro e como aplicá-la na prática, que realmente pode fazer diferença no seu controle dos níveis de açúcar no sangue. E eu vou te explicar os 8 principais hábitos que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue pela manhã. E por que é tão importante logo pela manhã? Porque assim você começa o dia bem. Você vai ter o melhor resultado no almoço, na janta, durante todo o período do dia. Se você já começa com níveis aumentados de açúcar no sangue e faz algum erro logo pela manhã, no almoço também vai estar aumentado, vai ser o contrário do que eu mencionei, só que para pior. E aí sim vai ficar aquele ciclo que você fica com os níveis de açúcar no sangue aumentados durante o dia todo, acorda inclusive com os níveis aumentados e tem as consequências do diabetes. Então, presta atenção nesses 8 hábitos e depois eu vou te dar a dica de ouro, que eu tenho certeza que para muitas pessoas vai ter grande utilidade. E quais são os 8 principais hábitos? O hábito número 1, que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue logo pela manhã, é acordar e beber 2 copos de água. Porque nós sabemos que os diabéticos têm uma chance, uma frequência de desidratação muito maior do que pessoas que não têm diabetes. Porque para tentar compensar isso, um mecanismo natural, os nossos rins começam a eliminar açúcar, a eliminar moléculas de glicose. E junto com essas moléculas, a água também é eliminada. Então, nosso corpo começa a ficar desidratado. E se você, logo pela manhã, tomar 2 copos, você ajuda nesse controle. Seu corpo começa a funcionar melhor. Quando eu converso com os diabéticos, muitos não fazem esse hábito que é simples. 2 copos de água filtrada não custa nada, é rápido e é muito prático de ser feito. Então eu espero que todos que estão assistindo pensem sobre a sua hidratação logo de manhã. E também, quando nós ficamos mais desidratados, o sangue também fica um pouco mais concentrado, o que piora ainda mais. Se você já tiver níveis aumentados de açúcar no sangue, isso é um agravante. Então a hidratação é uma forma muito prática e simples de conseguir ter um melhor controle. E também tem outro motivo, que é quando nós estamos desidratados, o nosso cérebro confunde o estímulo da sede com o estímulo da fome, muitas vezes. Você sabia disso? Então, você também vai comer mais. E isso pode piorar o controle dos níveis de açúcar no sangue. Você vai ter mais calorias, muitas vezes mais carboidratos. E é outro motivo que ajuda você a controlar os níveis de açúcar no sangue logo pela manhã, tá bom? Então, hidratação fundamental. Ninguém pode errar nesse item aqui. O número 2, outro hábito pela manhã que te ajuda, também é muito simples e que não custa nada, que é acordar no mesmo horário. Mesmo nos dias que você não trabalha, por exemplo, mesmo finais de semana ou feriados, porque isso ajuda o seu corpo a entender qual parte do dia ele está, quais são os hormônios que ele precisa produzir. Então, tenha um horário fixo para acordar. Isso vai ajudar demais. Pessoas que não têm rotina, que não têm esse horário, de maneira comprovada cientificamente, têm piores níveis de açúcar no sangue. Pessoas que não têm rotina. Então, é muito importante ter um horário fixo para acordar. Você conseguir passar para o seu corpo, para o sistema hormonal, qual é a parte do dia. Porque os níveis de cortisol, mas não somente o cortisol, mas também hormônio de crescimento, que os idosos também têm, né? Não é somente exclusividade das crianças, mas nós produzimos ao longo de toda a vida o hormônio do crescimento. O glucagon, que é outro hormônio que também aumenta os níveis de açúcar no sangue, está maior pela manhã. Até mesmo a adrenalina, que ajuda também a aumentar os níveis de açúcar no sangue. Então, esses hormônios
precisam estar minimamente regulados para você conseguir ter níveis ideais de açúcar no sangue. E uma rotina é fundamental no diabetes. Você já ficou alguma vez confuso ou confusa quando você acorda com níveis aumentados de açúcar no sangue? Mesmo que você não tenha comido nada na ceia ou então na janta, você foi dormir com níveis bons e acordou com níveis aumentados? Então, esse é um dos motivos, essa produção hormonal que acontece de maneira fisiológica. E no diabético, nós sabemos que se for o diabetes tipo 2, a causa da doença é a resistência à insulina. Uma pessoa que não tem diabetes, com esse aumento normal que acontece dos hormônios, o corpo consegue compensar. Então, essa produção acaba contribuindo para o aumento dos níveis de açúcar no sangue. E também porque o nosso fígado pode produzir açúcar. O fígado tem essa função. Então, por isso que mesmo que você não coma nada, agora você já sabe. E ter uma rotina, você consegue minimizar e melhorar muito os níveis de açúcar no sangue, para aí sim ter um controle bom durante o dia. E o terceiro hábito que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue logo pela manhã é adicionar uma fibra na sua refeição, que é uma coisa também muito simples. Vocês estão vendo que até agora, até o terceiro hábito é extremamente simples de você realizá-los. Adicionar, por exemplo, chia, linhaça. Eu não estou falando de muita chia ou muita linhaça. Eu, por exemplo, gosto de comer iogurte, eu coloco uma colher de sopa, mais ou menos 10 gramas de chia. Isso já fornece uma carga significativa de fibras que você precisa durante o dia, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, porque acaba lentificando a digestão, o que para o diabético é extremamente benéfico. Você não vai ficar com fome às 10 da manhã, 2, 3 horas depois do café da manhã, por exemplo. O seu intestino vai funcionar melhor. Fora outros benefícios, já fiz um vídeo somente sobre a chia, diminuindo o risco de câncer de intestino. Então, adicione alguma fibra. E também existe a opção, se você não gostar de colocar chia ou linhaça, é preferir alimentos, optar por alimentos que tenham naturalmente fibras, como é o caso de frutas com baixo índice glicêmico. Você pode comer uma laranja com bagaço, por exemplo, para aproveitar as fibras. Você pode comer uma goiaba, que também tem fibras. Você pode comer uma maçã com casca. Vocês estão vendo que eu citei o bagaço, a casca? Porque assim você aproveita mais as fibras. Além dos benefícios nutrientes, toda a nutrição da fruta, você consegue aproveitar também essa parte das fibras. Então, uma maçã com casca já ajuda também o seu corpo a reduzir os níveis de açúcar no sangue por causa das fibras. E também porque a maçã é uma fruta que tem um baixo índice glicêmico. Então, optar por essas frutas. Outro grupo de frutas, que são as frutas vermelhas. Essas aqui são excelentes. Nós já sabemos que elas têm antocianina, que é uma substância muito estudada para os benefícios na nossa saúde, também na pressão arterial, que é uma das coisas que os diabéticos também têm que cuidar. Então, amora, cereja, framboesa, morangos, todas essas frutas têm uma quantidade reduzida de açúcares e tem fibras e vários nutrientes, como a antocianina que eu mencionei. Então, uma ótima opção para você começar o dia. Não precisa ter medo das frutas, tá bom? Porque as frutas têm frutose, sim, isso é verdade, só que o que prejudica é o excesso de frutose. E todas essas frutas que eu mencionei não vão fornecer uma quantidade significativa de açúcares, carboidratos, a menos que você coma muito e muito, né, que não é o caso aqui, para causar um descontrole. Pelo contrário, elas vão melhorar pelas fibras e pelos nutrientes, tá bom? Então, atenção com as fibras logo pela manhã. A dica número 4, para você ter o melhor controle dos níveis de açúcar no sangue pela manhã, é olhar para o que você está comendo antes de dormir na ceia. Evite gorduras saturadas na refeição da ceia, como bacon, alimentos gordurosos, com manteiga, por exemplo, ou com banha de porco. Tem que fazer uma alimentação mais light, porque assim você evita esse pico
logo ao acordar. Porque qual é a grande questão das gorduras, principalmente as gorduras saturadas, na última alimentação do dia? Mesmo que você não tenha a ideia que elas aumentam logo depois, e realmente elas não vão aumentar muito logo depois, assim como os açúcares, mas como a digestão é mais lenta, o seu corpo vai ficar com açúcar no sangue aumentado por mais tempo, o que pode dificultar em quem já tem alguma alteração nesse metabolismo, como nós já vimos, você pode ter um pior controle e assim, né, fazer aquela consequência de ao longo do dia também ficar com os níveis de açúcar no sangue aumentados. Então cuidado com a sua última refeição, evite gorduras saturadas. Número 5, fazer uma atividade física, movimente-se logo pela manhã. E por que é importante fazer isso? Não estou falando aqui de nenhum exercício muito vigoroso para quem não tem tempo, porque eu sei que muitas pessoas vão comentar, assim como eu. Logo quando eu acordo, eu não consigo ir para academia, também não consigo fazer uma corrida, por exemplo, mas aqui eu estou falando de algum movimento corporal. Isso pode ser um exercício em casa, até mesmo yoga ajuda você a se movimentar, ou então subir um lance de escada, dar uma volta na quadra. Questão de 5, 10 minutos, até menos que isso, já vai contribuir para você ter o melhor controle dos níveis de açúcar no sangue. Muitas vezes, eu saio de casa, subo um andar e volto. Só isso. Isso já me ajuda a ficar mais alerta também, a já despertar. E o 6º hábito, que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, é preparar a alimentação que você vai comer durante o dia. E você levar junto, se você sair de casa. Isso é fundamental. Por exemplo, quem trabalha fora, muitas vezes você vai num restaurante ou então você come perto do seu trabalho e esses alimentos você não tem controle dos ingredientes. Então, na grande maioria das vezes, são alimentos gordurosos, são alimentos que não são a melhor escolha para você que é diabético. Se você levar junto as suas refeições, isso vai ajudar demais no controle e vai evitar que você fique comendo esses alimentos que são açucarados, por exemplo. Eu, quando vou para o trabalho, eu sempre levo junto uma maçã. Essa também é uma dica bem rápida, que é pegar um alimento saudável e levar junto. Além de você planejar as refeições. Aqui exige um pouco mais de tempo, mas é melhor você ter esse tempo para cuidar da sua saúde do que ficar com níveis aumentados e ter uma consequência pelo diabetes. E o 7º hábito para você ter melhores níveis de açúcar no sangue logo pela manhã é cuidar com a ingestão de carboidratos simples ou açúcares logo pela manhã. Porque se você for diabético e já começar com uma sobrecarga de açúcar, você vai ter um descontrole desses níveis de glicemia. Então cuidado com pães, com bolos, com tortas, com achocolatados, até mesmo com sucos naturais como suco de uva, suco de laranja, cereais açucarados. Não que sejam alimentos proibidos, como pão, você até pode comer. Só que tem que ter cuidado com a quantidade e evitar logo pela manhã é uma boa estratégia para você ter um melhor controle. E o 8º hábito que vai te ajudar, e esse aqui também é muito simples de ser feito, que é adicionar algum hábito que vai te relaxar, que vai diminuir os níveis de cortisol, que vai ajudar nesse controle. Vocês viram a importância do cortisol, mas escutar um piano, um violino, uma música que ajude a te acalmar, até mesmo meditação, 5 minutos. E qual é a dica que eu mencionei no início do vídeo, que realmente pode fazer diferença no controle dos níveis de açúcar no sangue? Existe uma situação que é pouco falada aqui na internet, eu particularmente nunca vi nenhum vídeo sobre isso, que como médico endocrinologista, eu vou passar para vocês aqui. Muitas pessoas acordam com os níveis aumentados de açúcar no sangue. O que seriam níveis aumentados? Vamos explicar aqui. Para quem não é diabético,
níveis maiores do que 100 miligramas por decilitro ou então 5,6 milimol por litro. Muitos países utilizam essa medida. Para quem já é diabético, nós queremos valores até 130 miligramas por decilitro ou 7,2 milimol por litro. E muitas pessoas acordam com valores maiores porque fazem uma hipoglicemia, níveis muito baixos na madrugada e acabam nem percebendo. Então a dica que eu vou falar para você aqui, se você está fazendo todos esses hábitos, o médico vai lá, ajusta medicamento, você cada vez toma mais remédios. Então veja como estão os níveis de madrugada, 3, 4 da manhã, ali no meio do sono. Faça aferições com um glicosímetro, porque muitas pessoas fazem hipoglicemia na madrugada e para tentar combater essa hipoglicemia, o nosso corpo aumenta ainda mais aqueles hormônios que eu expliquei, glucagon, hormônio do crescimento, também cortisol, e aí você já acorda com níveis muito mais aumentados, em decorrência dos níveis muito baixos na madrugada. E nem sempre esses níveis baixos vão te acordar. Nem sempre você vai ter aqueles sintomas de hipoglicemia, suador frio, tremores, palpitação. Muitas vezes, principalmente quem já é diabético há mais tempo, não vai ter nenhum tipo de sinal ou sintoma por causa desses níveis. E a única questão vai ser que vai acordar, muitas vezes, com os níveis aumentados. Isso vai prejudicar todo esse controle. Você sabia dessa dica? E essa aferição na madrugada, para verificar se você está fazendo hipoglicemia, não é sempre. Você não vai precisar acordar todos os dias, tá bom? É uma ou outra medida, só para você anotar e mostrar realmente para o médico para ver se não está baixando demais. Você já passou por isso de ter hipoglicemia na madrugada? Escreve aqui nos comentários, que é sempre importante para outras pessoas também lerem e se identificarem e ver que realmente acontece. Eu, como especialista em diabetes, já vi diversas vezes isso. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre a metformina, o medicamento mais utilizado no mundo para diabetes. Lá eu falo os benefícios, os riscos e o que você deve ter cuidado se você está utilizando metformina. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para esse vídeo e vai ter acesso a essas informações. Um abraço, até a próxima!